Oi, oi, aqui é o Kaká e bem-vindos a mais um vídeo. E recentemente eu acabei comprando o Nintendo Switch Lite, até porque ia lançar o Nintendo Switch 2, então os preços dos Switch despencaram. E pra pagar mais barato ainda, eu peguei o Nintendo Switch Lite. Que se você me perguntar se vale a pena ou não, sendo sincero, se você tem uma grana mais alta, compra o Switch normal. Ou compra o Switch 2, né, se você tiver muita renda, né. Mas enfim, ou parcela, né. Hoje em dia o normal é parcelar, inclusive eu parcelei o Lite 3 vezes. Mas pra mim, que só queria jogar Pokémon e alguns jogos que são exclusivos do Switch e não tornar ele meu console principal, então pra mim valeu a pena. Mas é aquilo, no meu caso específico. Mas enfim, o vídeo não é sobre se você deve ou não comprar um Nintendo Switch ou um Nintendo Switch 2. Já que eu vou falar a minha experiência jogando Pokémon Scarlet, que é o jogo mais recente de Pokémon até agora. Até porque até a data desse vídeo o Legends já não lançou ainda. Lembrando que eu vou falar do Pokémon Scarlet especificamente, porque eu não comprei a versão Violet, eu comprei apenas a versão Scarlet. E também não vou falar das DLC porque eu ainda não comprei as DLC, mas eu planejo comprar elas. E bom, minha relação com a franquia Pokémon é curiosa, porque eu meio que joguei todas as gerações dela, tirando a oitava geração, que no caso é Sword and Shield. Ou qualquer jogo da oitava geração, tipo o remake da quarta geração, que é o Brilliant Diamond e Shining Pearl, ou o Legends Arceus, que sim, é um jogo da oitava geração, tá? Outro fato é que eu vou comparar muitas coisas como os Pokémons antigos, não necessariamente das gerações mais novas, como por exemplo a sétima e a sexta. Porque, apesar de ter jogado bastante a sexta geração de Pokémon, inclusive eu zerei o X e Y, e ter jogado também o Ultra Sun e Ultramon, que eu ainda não zerei, mas eu cheguei a jogar um pouco também, eu vou comparar mais com os jogos mais antigos, porque são os que eu mais joguei e tô acostumado. E dadas essas explicações, eu vou falar um pouco sobre a Dex de Pokémon Scarlet e Violet. A Dex de Scarlet e Violet, eu tenho uma relação tanto quanto engraçada com ela, e com a região de Galar também, porque apesar de não ter jogado os jogos, eu conheço os Pokémon que são da Dex dela. E cara, a região de Galar é curiosa porque eu não sou muito fã dos 3 iniciais que tem lá. Na minha opinião, são um grupo de iniciais mais fracos que existe. E mesmo assim eu gosto deles, tá? Eu não sou muito fã deles, mas eu gosto deles. Inclusive eu tenho todos os iniciais de todos os jogos Pokémon no Scarlet Violet, graças ao Pokémon Home. Inclusive o Pokémon Home ajudou pra caramba, tá? Eu achei que ele não ia ajudar tanto, porque eu nunca tinha utilizado GTS ou coisa desse tipo, mas ele ajudou bastante, tá? Inclusive eu consegui um Shine graças ao Pokémon Home, tá? Mais especificamente o Shine Electabuzz. Que quando eu conseguir a DLC eu vou tentar evoluir ele pro Electivire. Mas enfim, continuando. Tirando os iniciais, eu gosto da Dex de Galar. Principalmente nas formas regionais, tá? E, inclusive pode ser meio polêmico isso que eu vou falar, mas eu prefiro as formas regionais de Galar do que de Alola. Inclusive eu acho até que eu prefiro as formas regionais de Galar do que as de Hisui. Que eu sei que a galera normalmente prefere as de Hisui e de Alola, mas na minha opinião, as de Galar ficaram bem mais legais, cara. E é claro, tem muito Pokémon da hora na Dex de Galar. Agora, em Scarlet Violet é totalmente o contrário. Eu gostei dos 3 iniciais e não fui muito fã da Dex de Scarlet Violet. Assim, eu não odiei a Dex de Scarlet Violet, tá? Tem muitos Pokémon que eu ainda gosto. Como, por exemplo, o Capsakid e sua evolução, o Sargant e suas 2 evoluções que eu achei o design das duas muito bons. O Tauros de Paldea também achei legal, apesar de que as formas regionais aqui nesse jogo eu acho que foi um ponto negativo, porque meio que só tem 2, infelizmente. Eu acho que eles não quiseram colocar muita forma regional, porque o Legends Arceus tinha lançado acho que 1 ano antes do Scarlet Violet. E lá já tinha muita forma regional, então é que eles decidiram maneirar, que foi basicamente o Upper de Paldea e o Tauros de Paldea. Porém, eu acho que também essa maneiração de forma regional foi também por outro motivo, mas já eu explico qual. No geral, a Dex de Galar, se for comparada com os outros Pokédex, eu posso dizer que em Galar seria, vamos dizer assim, a Dex que eu menos gosto de Pokémon, tá? Ainda assim, novamente dizendo, eu não odiei a Dex completamente de Galar. Tem Pokémons que eu gostei, tem outros que apesar de eu não ter achado muito épico ou coisa desse tipo os cães de Paldea, que eu achei muito legal eles. Tipo, eu gostei das ideias deles tentarem fazer algo meio diferente, assim, como foi, por exemplo, os macaquinhos de Unova. Só que eu acho que a fanbase gostou mais da ideia dos cachorros do que da ideia dos macacos de Unova, Elemental e tal. Mas, enfim. Agora falando da maior polêmica envolvendo Scarlet Violet, que no caso em relação se Pokémon funciona ou não como mundo aberto. Porque pra quem não sabe, o Scarlet Violet ele segue um sistema de mundo aberto, e não como um RPG, como eram os outros jogos. Claro, ele não deixa de ser um RPG, mas ele tá mais pra um RPG como o Zelda, vamos dizer assim, os novos Zeldas especificamente, do que como os jogos Pokémon originais, assim e tal. E assim, na minha opinião, Pokémon até pode funcionar de maneira de mundo aberto, só que a maneira que eles fizeram do Scarlet não é a maneira ideal. Porque vamos lá, eu vou dar o exemplo dos ginásios, mas não é só com os ginásios que isso acontece. Você enfrentar os ginásios na ordem que você quiser é legal. Porém, eu acho que eles não souberam nivelar o time do líder de ginásio com o time do jogador. E a progressão da história não deixa muito fácil saber o que é pra fazer primeiro e o que é pra fazer por último.
Tanto que eu tive que pesquisar no YouTube pra saber qual era a ordem de fazer os ginásios, vamos dizer assim. E não só os ginásios, tá? Porque nesse game nós temos o sistema de rota. Nós temos 3 rotas para seguir e fazer as missões. Que no caso é a rota do destino, a rota Harvest Field e a rota Limit, quer dizer, Caminho da Vitória, que é a rota padrão de você derrotar os outros ginásios, enfrentar o rival e tal. Caminho das Lendas, em que você desbloqueia novos poderes pro lendário que fica sempre com você. E a Rua das Estrelas, em que você enfrenta a equipe vilã de Pokémon, que é a equipe vilã menos vilã de Pokémon, no geral. Mas tem um plot twist interessante. Claro que esse plot twist não chega nem perto do plot do Ultra Sun e Ultramon em relação à equipe vilã e tal, com a Lusamine sendo a nova vilã de verdade, ou com o plot de Galar, mas ainda assim eu acho bem legal. E assim como os ginásios, você pode escolher qual missão você vai fazer primeiro em uma dessas 3 rotas. Lembrando, para você conseguir o final verdadeiro e conseguir jogar com o lendário em formato de batalha, você tem que fazer as 3 rotas, tá? E vou te falar que eu até gostei desse esquema, mas de novo, ele não foi muito bem pensado, principalmente a evolução do seu time Pokémon contra o time dos inimigos. Ainda assim, eu acho que sim, Pokémon pode funcionar com mundo aberto, desde que feito da maneira certa, equivalendo os times, mostrando qual missão você deve fazer primeiro para facilitar e por aí vai. Eu gostei do fato deles manterem a box como algo que não precisa ir lá no centro Pokémon ou coisa do tipo para você meio que ver como é que tá os Pokémon e tal na box. E eu sei que não foi o Scarlet Violet que fez isso, tá? Eu sei que isso começou no Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Mas como eu nunca joguei esses jogos ou Sword and Shield, foi minha primeira experiência com esse sistema de box. Eu achei legal o fato de aqui você não ter bike, sim um lendário que você pode montar. E o fato dele meio que ser um 7º Pokémon, vamos dizer assim, também é algo que eu acho legal. De início eu até tinha meio preconceito com essa ideia, mas depois de jogar eu percebi que é, na real, uma ideia muito boa, tá? Na real, eu vou falar que o Scarlet Violet inteiro, eu meio que tive um preconceito com ele antes de jogar. E assim, o motivo de eu ter esse preconceito antes de jogar ele foi por 2 motivos. O primeiro é que eu tenho preconceito com Sword and Shield também, apesar de eu futuramente planejar comprar esses jogos para jogar e ver se realmente eles são tão ruins quanto a galera fala e tal. Se eles são mais um desses jogos que são injustiçados, tipo Sonic Unleashed, Lego Avengers, Metal Gear Rising e por aí vai. Ou se de fato os jogos são realmente ruins e a falta de Pokémon na Dex dele atrapalha muito. E falando em Dex, o segundo motivo de eu ter preconceito com eles e com o Sword and Shield também é o fato de que a partir da 8ª geração a National Dex chegou ao seu fim. E pra quem não sabe o que isso significa, basicamente até a 7ª geração você poderia ter todos os Pokémons de todas as gerações em Alola, em Ultra Sun e Ultramon e por aí vai. Basicamente, se você tinha um Pokémon da 2ª geração e da primeira, você poderia transferir até a 7ª. Claro, fazendo um esquema mega gigantesco ou jogando remake, por aí vai, vocês que decidem. Mas você poderia ter sim esses Pokémon. Isso mudou em Galar, porque a partir de Galar basicamente a National Dex acabou. Ou seja, nem todos os Pokémon você poderia transferir para Sword and Shield. E a mesma coisa vai para Scarlet Violet, nem todos os Pokémons estão em Scarlet Violet. E isso daqui é um negócio que eu não consigo entender, porque tipo assim, o Sword and Shield eles deram desculpa que eles teriam que remodelar modelos novos e tal, e mudar os gráficos e os caralho é 4. Coisa que foi descoberta depois que a Nintendo meio que mentiu, porque ela usou muito dos gráficos do 3DS, mas tudo bem. E tipo assim, muitos Pokémons que estavam no Sword and Shield já não estão aqui, e eles já tinham os modelos prontos basicamente. Porém, eu tenho que admitir que em Scarlet Violet eu não senti tanta falta assim da National Dex, por conta dos meus Pokémons que eu mais gosto estarem dentro do jogo. Mas eu reconheço que sim, isso é um problema que a Game Freak vai ter que arrumar futuramente. Sobre o combate em si, eu gostei das mudanças que eles fizeram em relação ao tipo gelo, que agora eles tiraram aquele efeito chato de granizo e colocaram um efeito de neve, que é bem melhor. Já que ele dá o mesmo efeito que uma Sandstorm, que no caso, para quem não sabe, a Sandstorm aumenta a defesa especial dos Pokémon do tipo pedra. E a neve faz isso só com os Pokémon do tipo gelo. E uma coisa curiosa é que os Pokémon do tipo gelo, muitos deles eram voltados pela defesa física. Claro que tinha alguns que tinham um ataque especial mais alto e força também. Mas tinha muito Pokémon que, por algum motivo, eles tinham muito pontos na defesa. E o tipo gelo é um tipo horrível defensivamente. Ele é melhor ofensivamente, no caso. Então essa mudança ela é bem, mas bem-vinda aqui. Eu gostei também de jogar as raids, que tipo assim... eu não joguei Sword and Shield, então eu não sei como que funciona direito o side lá. Mas eu gostei do sistema de raid aqui, tá? Quer dizer... eu gostei do sistema de raid aqui, mas eu acho meio chato ter que procurar raid de estrela muito alta daí quando você já tá, tipo, com os Pokémon tudo level alto e você ainda tem que procurar raid de estrela mais alta daí. O que pra mim, pelo menos, demorou muito até começar a aparecer mais raid de 3 estrelas, 4 estrelas, por aí. Mas, no geral, eu acabei curtindo as sides. E as sides também facilitam muito pra você tentar completar Pokédex. E tipo assim, eu só completei uma vez uma Pokédex na vida, que foi do Firehead Leaf Green, porque o emulador tinha a opção de você trocar Pokémons entre si. Só que como o Scarlet Violet é um dos jogos mais recentes de Pokémon,
Eu acho tranquilo eu tentar completar o Pokédex. Eu vou, na real, tentar, porque eu sei que tem muito Pokémon usado pra evoluir e fazer outros tipos de coisa. E falando em Dex, eu gostei da forma que eles fizeram os Pokémons paradoxos, tá? De representar Pokémons do passado e do futuro. Eu particularmente preferi mais os do passado, apesar de ter alguns do futuro que eu gostei. Tipo Iron Valiant, Iron Thorns e as Espadas da Justiça, que são paradoxos exclusivos das DLC. Já os do passado, eu na real gostei da maioria, assim. É difícil achar um paradoxo que eu acabei não gostando do passado. E falando em Pokémons baseados em Pokémons antigos, eu não sei por que eles inventaram o Wigget, por exemplo. Ou o Toedscool, porque eles poderiam facilmente ser uma forma de Paldea do Tentacool e do Diglett, respectivamente. Tipo, eu não entendi qual é a intenção deles, porque já existem os paradoxos, então eles podiam ter criado paradoxo deles, e já existem as formas regionais. Então, sei lá, eu assisto muito sem necessidade esses Pokémons, vamos dizer assim. Apesar de eu não odiar eles, tá? Eu só de fato eu sei que eles não tinham necessidade de serem criados. Ou não com esse nome, por exemplo. Inclusive agora falando sobre a nova mecânica regional, nós temos a teraretização. Eu espero que eu tenha falado o nome certo ali. Que fora ter um nome muito complexo, ela serve pra mudar o tipo do seu Pokémon, deixando ele com um tipo totalmente diferente dele, ou só com um tipo, se ele tiver tipo duplo. E também serve pra aumentar o dano dos golpes que tem o tipo que você teraretização. Sério, eu não consigo falar o nome dessa mecânica, cara, eu não tô nem brincando. E assim, é uma mecânica extra que, tipo, das que foram apresentadas, na minha opinião, é mais fraca. Eu sei que a galera adora essa mecânica, principalmente a galera do competitivo adorou essa mecânica, mas ela, na minha opinião, é bem mais sem graça você comparar com, não só com a Mega Evolução, né? Porque se comparar ela com a Mega Evolução, eu meio que vou estar fazendo uma comparação bem covarde, até porque a Mega Evolução basicamente é a mecânica extra mais amada por todos, inclusive vai voltar no Let's ZA. Então, comparando elas com o Z Crystal, que eu acho legal, essa ideia do Pokémon ter um quinto golpe extra, que é um super golpe e tal com a animação, e com a Gigantamax, que fora mudar a aparência de alguns Pokémons, ela ainda aumenta o HP daquele Pokémon e deixa usar ataques exclusivos dela. Eu acho ela bem fraca se comparado com as outras, mas não acho ela uma mecânica ruim. Inclusive, ela pode ser muito útil em batalha, principalmente para usar uma estratégia que o adversário não estava, vamos dizer assim, esperando. Então eu não odeio ela, só acho que das novas mecânicas foi a que eu menos curti. E em questão de design de personagem, e os personagens assim, da história, eu gostei deles, principalmente dos líderes de ginásio, que eu achei eles bem criativos. E também dos líderes do Team Star, principalmente a Penny, que eu acho o design dela bem legal, com a mochilinha de Eevee dela. E claro, a personalidade da Anemona também deixa ela uma rival bem legal. E antes de finalizar, eu vou deixando aqui a imagem do time que eu usei para zerar o Pokémon Scarlet. E como vocês podem ver, ele foi composto pelos 3 iniciais de Paldea, uma Gardevoir, uma Froslas e um Kingambit. Fora fato o Coraidon, que eu meio que usei ele na batalha final, então eu vou deixar aqui. E, bom, eu acho que esse foi o vídeo. Se gostou, já sabe, né? Deixa o like, considere se inscrever aqui no canal. Se quiser ajudar o canal com dinheiro, eu vou deixar o link do LivePix no comentário fixado. Temos um servidor do Discord, que se você tiver mais de 14 anos pode entrar no link da descrição. E é isso. Fiquem bem e até a próxima. Fui!